Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui inaugurando, estreando o primeiro episódio do PodMob, podcast imobiliário feito para você de uma forma leve, descontraída, fácil e objetivo, né não, doutora? Isso mesmo, minha gente. Que intenção, viu? Estamos aqui hoje porque vamos falar de um tema que é aquele tema que gera muita dúvida, mas também muita oportunidade. Uso capião extrajudicial. E nada mais, nada menos, quem está conosco, esse senhor ilustre aqui, doutor André Vilaverde. Vocês estão aí, né? Porque a gente tem um pessoal aqui também. Bate palma! Isso mesmo, minha gente. Doutor, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para quem é da área do direito, exclusivamente do imobiliário, e ter uma presença como o senhor aqui conosco, disponível, é um prazer enorme. Minha gente, eu vou aqui ler, o currículo do Dr. André Vilaverde. Atualmente, ele hoje é registrador do 2º cartório daqui de Recife. Mas antes disso, e algumas coisas a mais, eu vou ler aqui um pouco sobre ele, tá? André Vilaverde, oficial registrador, 2º cartório de registro de imóveis aqui de Recife, ex-tabelião no Maranhão e no Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Univem de Marília, São Paulo, doutor em Direito Constitucional pela Unifor, Ceará, professor do Enfam, Ser, Enó, Damas e outros, autor de diversos livros e palestrante. E também presidente da Anoreg. Presidente da Anoreg, Pernambuco também. Pernambuco. Minha gente, eu tô aqui nervosa, vocês não têm noção. Porque na minha vida, direito imobiliário, no ramo aqui é uma autoridade. Então, daí de casa, vocês amigos, vocês sabem como a gente tá aqui desse lado. Mas fique à vontade, doutor. Mais uma vez, quero agradecer. Agradecer a Deus, já agradecemos. E ao senhor por aceitar nosso convite. Viu? Fique à vontade. E a gente queria dar a oportunidade do senhor falar um pouco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vocês, né, de poder falar sobre direito registral, falar sobre notas, falar um pouquinho sobre superação, né, de vida, pessoal que está em casa assistindo, ouvindo, né, às vezes pensa, como é que ele ganhou esse cartório? Será que ganhou o cartório? Ganhou, segundo, né? Era do pai dele, né? Exatamente. Ontem mesmo eu estava em casa, aí alguém me apresentou, alguém falou, ele é do cartório aqui do registro de imóveis de Recife. Ele falou, você ganhou do seu pai, né? Então, conversar e falar, mas muito obrigado, viu? Obrigado, parabéns pela coragem de vocês, né? Eu sei o quanto que deve ser difícil a elaboração, o pensamento, a criatividade sobre tudo isso, né? A organização, e vocês tiraram o tempo da vida de vocês para falar sobre um tema tão importante para as pessoas. Então, e sempre podem me convidar, é o primeiro, mas se quiser me chamar no 2º, 3º, 4º também, eu venho sempre. Com certeza. Gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, do seu trajeto, até chegar aí como o presidente também da Anoreg. Eu estou botando como presidente da Anoreg, mas como oficial registrador, daí do 2º ofício, da 2ª serventia, né, registral do Recife. Conte-nos um pouquinho. Eita, então, qual o tempo que tem? Pode ficar à vontade, doutor. A gente quer saber, porque como o senhor falou, né, superação. Isso é prova viva disso. Então, eu só fiz um spoilerzinho aqui sobre o senhor, mas eu quero que o senhor fale um pouco para inspirar quem está de casa assistindo a gente. Que legal, eu fico feliz mesmo de poder falar sobre isso. É porque sempre quando eu falo sobre isso, olha, tirei a casinha aqui, ó. Meu filho que eu adoro isso aqui, ó. Eu comprei um pra ele, tem até hoje. Tenho 3 filhos, né? Então eu tenho o Gabriel, que é o mais velho, tem 25 anos, o Michel, que tem 20, e Henrique, que tem 12. Então quando me pergunta assim, o que eu sou realmente, em primeiro lugar eu sou um pai, um filho e um marido, né? Eu acho que esse é o principal que nós somos, e depois vem as outras, né? Agora, o que Sandra disse ali, eu sempre gosto de frisar isso, né, que, mas é o presidente da Anoreg Pernambuco e a associação, né? Então um grande abraço aí para todos os associados, todos os cartórios que estão aí assistindo, ouvindo esse podcast pela primeira vez, né, aqui de Pernambuco, mas tudo isso que você falou, Sandra, começa depois dos 35 anos de idade. Né? Então, até os 30 anos de idade, eu era músico. Então, eu fui dos 15 até os 30 anos. Saber, se precisarem ir na rádio também, aí, pode me chamar aí pra... Cantriz, cantora e atriz. Pronto, então já deu certo. Vamos montar uma banda aí.
E eu vivi da música, né? Dos 15 até os 30 anos de idade, eu era músico profissional mesmo. E com a música eu morei em 15 estados da federação, viajando aqui, o músico tem, aqui hoje não tem mais, agora está em Balneário Camboriú, que é as férias justamente, né? E assim, e essa parte era uma parte que eu já estava muito bem, né? Porque antes ainda, até os 15 anos de idade, eu já tive várias outras profissões. Então, eu fui boia fria, né? Então, a primeira profissão que eu lembro, e eu lembro com muito carinho, que foi o que eu aprendi a acordar de madrugada. Então, às vezes, as pessoas, quem me segue na rede social também pode seguir, André Vilaverde Oficial. Deixa aí o arroba do convidado, muito importante. E aí fala, mas como é que ele acorda tão cedo, né? Mas foi que desde sempre, eu sempre acordei muito cedo, né? Madrugada, né? Pra quem, às vezes, os mais jovens, né? Os meus filhos mesmo assim, não tem a noção do que é um boia fria, né? Mas boia fria é aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e vai para a beira da estrada para ver se alguém vai ou não pegá-lo para que ele vá trabalhar na roça, né? Então, a minha esperança naquele momento ali, quando você sai de casa e senta num banquinho e fica esperando, pô, será que vai me levar para trabalhar? Essa espera do... E às vezes não leva, porque às vezes, não, eu só preciso de 4 pessoas hoje, né? E aí você ainda acordou de madrugada e você volta para casa e ainda fala, caramba, e hoje, né, como é que eu vou ter dinheiro para comprar o almoço hoje ou a janta, porque não me levaram para trabalhar? Aí tinha que trabalhar de outras coisas. Mas, então, isso foi até os meus 15 anos de idade. Aí aos 15 anos eu descobri que dava para viver da música, né? Aprendi a tocar com meu pai e com a minha mãe, falecida Dona Carmen, e é um pouquinho da minha história. Em que momento nessa situação, nessa sua vida aí, que veio do boia fria, que tornou-se músico, em que momento surgiu o direito? O direito surgiu quando eu fui assaltado. Né? Hoje coisa, né? Impulso, né, doutor? Então eu vivia bem, né, da música. Então, assim, eu era um bom músico. Na hora a gente vai cantar umas músicas aí, vocês vão ver. Né? E eu tinha uma vida confortável com a música e tal. E aí hoje eu sei a diferença, que eu sou doutor em Direito Constitucional, eu tenho que saber a diferença pelo menos de furto e roubo. Exatamente, né? Então, pelo menos. É o mínimo que a gente espera de um jurista, saber a diferença de furto e roubo. E hoje eu sei que eu fui furtado, né? Estava na minha casa, dormindo com a minha esposa, só tinha o Gabriel ainda, que era pequenininho. E aí os equipamentos meus ficavam no meu carro, né? Que no outro dia de manhã cedo já saía, já ia para outra cidade tocar e tal. E aí a hora que eu levantei já não tinha mais nada. Aí levaram tudo, levaram guitarra, microfone e violão e todos os meus equipamentos, e eu fiquei sem ter o que trabalhar. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui com a minha esposa estava fazendo uma aula, né? E eu nunca tinha pensado em fazer faculdade, não. E aí nessa aula, minha esposa estava fazendo um preparatório, alguma coisa assim para vestibular, e eu fui acompanhar, ela estava meio triste, né, daquela situação. E aí o cara me perguntou, assim, o professor que estava lá, perguntando para cada um o que ia fazer, e você, o que você gostaria de fazer? Aí eu olhei e falei, rapaz, eu acho que eu queria ser advogado, né? Mas não surgiu do nada, assim, um advogado e tal, acho que eu queria fazer direito e tal, aprender o ladrão que me roubou, uma coisa assim, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. A hora que eu saio desse ambiente, eu vi uma plaquinha na minha cidade. Eu morava em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e aí tava assim, curso de Direito em Sinop. Sinop é uma cidade que fica a 140 quilômetros de onde eu morava, né? E eu falei pra minha esposa, olha, eu vou fazer Direito lá em Sinop. Porque agora não tem o que fazer, né? Eu tô, né? Mas como é que você vai fazer Direito? Eu falei, não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer para ir, para voltar, para pagar essa faculdade. Mas eu sei que eu vou fazer o curso de Direito. E assim foi, né? Tô escrevendo um livro sobre isso, então... que legal. Né, até o final de 2026. Aí tô escrevendo aos pouquinhos, né? Tô aqui, já quero te chorar. Juro. Aí eu conto um pouco dessa história. Então, por exemplo, nessa história mesmo de Sinop, André, você morava a 140 quilômetros de onde eu me formei, né? Então, eu já tinha os 2 filhos, o terceiro filho nasceu, o meu segundo filho nasceu durante a faculdade, né? E eu ia de carona. Então, assim, todos os dias acordava normalmente 4 horas da manhã para pegar carona na BR, né? Aí, sempre, todas as vezes, todas as semanas, parava alguém, né? Que é um abençoado, e falava, vou levar esse rapaz. O que esse rapaz? Aí conversando, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo faculdade de Direito em Sinop. Nossa, que legal, não sei o que, lá. E aí fiz a faculdade durante 5 anos, né? Lá em Sinop, no Mato Grosso. E aí depois que vem essa parte toda do direito registral, e o direito registral surge na minha vida
com outro problema também. Por isso que eu gosto sempre de falar, porque as pessoas falam muito sobre os problemas, né? Mas muitas vezes, tudo que a gente pede para Deus, Ele não dá aquilo que você quer. Com certeza. Ele te dá aquilo que você precisa para superar, né? As suas adversidades, os seus problemas. E aí, quando a gente pede, Deus me dê isso, né? Ele vai te dar. Ele vai te dar uma maneira de você se fortalecer para conseguir realizar aquilo. Né? E tudo aquilo que eu pedia para Deus, Ele me dava dessa forma. E aí, quando veio a emenda 45, né, e eu estudava muito, como eu morava em Sinop, né, e já desesperado, não tinha outra opção na minha vida. Já tinha 30 anos, né, quando eu entrei na faculdade, e aí com 3 filhos, né, e agora, André, não tem outra opção. Então, eu não tenho lembrança de outra coisa que eu fazia durante a faculdade que não estudar. Então, a maior dificuldade que eu tive no estudo, Sandra, eu sempre falo para as pessoas, não foi estudar. Eu fiquei 8 anos sem ouvir música. Então, assim, porque era aquela vontade, né? Depois de 15 anos você vivendo da música todos os dias, e agora, André? Aí eu entrava num carro, mesmo o caroneiro que me dava carona, né? Aí falava, rapaz, você pode desligar o som, porque me dá uma vontade de voltar a tocar, foco, né? E aí eu fiquei focado naquilo. Aí veio a emenda 45, né? 3 anos, e eu já estava estudando muito, assim, era muito estudioso, estudava 10, 15 horas por dia. E aí eu cheguei, nessa época eu já era assessor de um juiz lá na cidade, né? Ele me conheceu também estudando, falou, rapaz, esse cara estuda bastante, eu vou chamar ele para ser assessor. E aí o Marcos falou assim, André, eu cheguei desesperado, falei, poxa vida, Marcão, e agora, cara? 3 anos, como é que eu vou fazer, cara? Já estou estudando, que daí eu estava estudando para magistratura, né? Tinha um exemplo desse juiz e tal, estudando para ser magistrado. Ele falou, André, tem um negócio muito legal que é concurso para cartório. Eu falei, como é que é isso, Marcão? Concurso, nem sabia que tinha concurso para cartório, como é que é isso e tal? E aí ele não só me falou, me deu um livro sobre concurso de cartório e fez a inscrição do meu primeiro concurso. E aí, né, me pagou a passagem para eu ir fazer o concurso. E aí começa essa história do tabelião. E aí o primeiro concurso que eu passei foi no Maranhão. E eu fui tabelião lá no Maranhão, em Timon. Um abraço pessoal aí do Maranhão que tá assistindo. E aí logo em seguida, aí eu fui tabelião lá no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Pessoal aí do Rio de Janeiro, um grande abraço. E agora, e para sempre, registrador de imóveis aqui no nosso país, Pernambuco. Nosso país, Pernambuco, exatamente. Sim, isso mesmo. Nosso país, Pernambuco. Poxa, doutor, lisonjeado, né? Emocionante. Porque é emocionante, né, viu? Assim, emocionante. E a gente que reclama, né, pô, ai, meu Deus, perdi a hora, senão, vou com que roupa, né? E outra coisa também, que é... não, e aí tá tarde, meu Deus. E agora, se eu vou estudar para concurso, vou fazer o quê? Você quer ir naquela ansiedade, né? E a gente se depara com uma referência pra gente. E contando essa história de superação, né? Inspira muito, muito aqui. Eu tô aqui, assim, apaixonada, só ouvindo. Que bom, Parabéns, velho. Eu acho que seriam 2 podcasts aqui só pra falar da vida do senhor. Porque realmente, só de saber que foi músico, que é músico, né? Que uma vez músico. Sempre. Agora já tô ouvindo música, tocando, onde aparece. Agora descansou, né? Agora descansou. Aquela fase que eu vou fazer o que eu gosto, né? Atrelar ali. Justamente. Para falar um pouquinho, eu gosto de ouvir histórias de superação, histórias que nos faz querer cada vez mais fazer, né? Não só por nós, mas pelos nossos também. Eu acredito que durante essa sua trajetória o senhor não pensou, não é por André, é pela minha esposa, pelos meus filhos. Justamente. Para a gente e fazer o que o senhor faz hoje é consequência de toda a luta lá atrás, né? Porque é como diz hoje em dia, o pessoal não vê os bastidores, né? Que é aquilo que você é, mas não sabe sua luta por trás. Doutor, parabéns. Que Deus abençoe muito. E vamos dar uma palhinha no final. Vamos não, o senhor vai dar. Vamos lá. Eu quero, viu? O senhor vai falar aí. É muito interessante também para os jovens, para os novos acadêmicos em direito, né? Que está ingressando agora nesse mercado surreal, né? Competitivo demais. E para essas, eu vejo lá no escritório uns estagiários, né? Falam, doutora, tem muita demanda, muita coisa. Fiz, minha gente, é porque vocês estão aqui na sala, no ar-condicionado, muito tranquilo. E quando a gente pegava os protocolos, botava debaixo do braço, pegava um ônibus, enfrentava fila, ia despachar com o juiz, enfim. E nesse mundo do direito, a gente tem o nosso querido direito imobiliário. Maravilhoso. Maravilhoso, por sinal.
E aí, diante do nosso direito imobiliário, nós temos a questão dos imóveis irregulares, das formas de regularização, né? Temos aqui a doutora Sandra também, que é da parte registral, sabe como é a demanda do cartório, como as pessoas chegam, como as pessoas abordam, e alguns profissionais também. E para começar, não que não começamos, né? Mas para que a gente dê aí o pontapé inicial da nossa temática, eu deixo a doutora Sandra fazer a pergunta. Doutor, esse tema foi bastante bem quisto assim nas nossas redes sociais, porque a gente lançamos uma enquete, né? Convidado já era certo. Mas e aí o tema, como é que vai ser? E o assunto abordado mais que a gente recebeu para a gente querer, eu tenho dúvida nisso, foi o uso capião. E muita gente dos nossos amigos advogados já tinham conhecimento do uso capião na modalidade judicial. Mas a extrajudicial, que é o nosso baú de ouro, o nosso sucesso, né, que está sendo, é o que a gente vem abordar, tá? Muita gente que atua na área tem um receio, um medo. Como é que vai o uso capião? O que é que eu tenho que ingressar no cartório? Porque às vezes não consegue diferenciar o judicial do extrajudicial, mas às vezes eu sinto que ficam com receio. Como é que eu vou ingressar no extrajudicial? É de qualquer jeito? Tal. E também, assim, recebo muitas dúvidas de amigos com relação aos mecanismos, né? Diferenciar a adjudicação compulsória, por exemplo, de um uso capião extrajudicial. Então, o assunto que a gente vai abordar hoje, que foi o mais votado na nossa enquete, no nosso Instagram, é o uso capião extrajudicial. E a pergunta, né, que foi lançada, né, amiga, que é o básico, porque a gente já agora vai deixar claro também que o nosso podcast, a finalidade, não é só meramente para os advogados, os que atuam na área, mas também para o público geral, dono de casa que está ali, poxa, eu tenho aqui já 30 anos nesse imóvel, eu dou a função social para esse bem, manuseio ele e não tenho a titularidade. Então, como é que é? Para ela entender. Queria que o senhor respondesse para a gente aqui o que é o uso capião. Agora eu vou só aprender. Agora começou a aula, né, gente? Uma aula particular. Peguem o caderno, aí a caneta. Já tô aqui com a minha caneta. Aqui. Olha aí, que coisa boa, né? E essa é a coisa que mais eu gosto de fazer, que é ministrar aula, né? Então, assim, desde quando eu comecei eu terminei a faculdade, que eu sou professor, tanto que o meu e-mail é professor, né? Tem vários colegas, André, mas por que você não coloca registrador, oficial, presidente da ANERC? Não, eu gosto de ser chamado de professor. É a minha primeira e maior função. Eu acho que a nossa função é essa, né? Ser professor de nossos filhos, ser professor de relacionamento, ser professor do estagiário que está ali às vezes, mas será que eu consigo? Será que eu consigo fazer o concurso de cartório também? Como é que faz para trabalhar em cartório e tal, né? Então, e nós vocês como advogados, são professores de todas as pessoas, né? O João é professor aí sobre redes sociais, né? Aramis, né? Marcos são professores de tecnologia, todos nós somos professores. E o que eu mais gosto de fazer é falar, e sabendo que o público não é só os advogados, né, que é o público em geral também, eu acho que a uso capião, a gente já começa com um problema de semântica, né? Se é o uso capião ou a uso capião. Exatamente. Ou uso campeão, né? Que o campeão. Vamos vencer, vamos reclamar. Ele é o campeão, não é campeão, viu, gente? E assim, não tem muita... Logo no início, né? Se você saber se é a uso capião ou uso capião, para você que vai fazer uso capião, que está em casa, que tem... Poxa, eu tenho 30 anos no meu imóvel aqui, não tem muita diferenciação. Agora, eu vejo assim, Edinali, Sandra, que para o advogado é muito importante que ele estude muito, né, para que tenha essa semântica que a gente chama de argumento de autoridade. Né? Por exemplo, quando um advogado chega lá no cartório, que o meu cartório é um cartório de registro de imóveis, e fala assim, eu queria falar com o tabelião. Eu já sei que ele não é um estudioso do direito notarial e registral. Né? Temos muito isso, né? Mas como você sabe, André? Eu sei por quê? Porque ali não tem um tabelião. Né? Ali tem um oficial de registro ou registrador, conforme a gente estuda na lei 8935. André, isso vai atrapalhar uma pessoa de fazer uso capião? Não vai. Mas tudo que eu for conversar com esse advogado já vai ser diferente. Por quê? Porque eu sei que ele não é um estudioso.
Que ele não é um estudioso. Então, aí se eu fosse falar para ele assim, igual a sua pergunta, né? O que é uso capião? Eu podia falar, ó, uso capião é uma forma de aquisição originária, né? É uma exceção ao princípio da continuidade, que eu poderia falar, que eu estou falando com vocês, que vocês entendem. Esse advogado que me chamou de tabelião, eu já não posso falar com essa velocidade. Eu vou ter que explicar para ele, falar, olha, a uso capião extrajudicial é diferente da judicial, né? As formas de notificação, ela é diferente da judicial. O tempo da uso capião extrajudicial é infinitamente menor. O procedimento, ele é mais simples. E você sabe qual que é o que mais simplifica o procedimento extrajudicial? Isso é uma pergunta. Por que ele é tão mais rápido do que o judicial? Não sei responder. Tem um artigo que ele foi modificado depois, que é a presunção de que a pessoa aceita essa notificação. Porque no judicial, se você tem 10 imóveis vizinhos, né? Aí no judicial, o juiz tem que fazer a citação desses 10 imóveis e quase sempre essas pessoas já não estão mais lá. Isso. Nem o proprietário, não encontra essa pessoa. Ele tem que fazer a citação por edital. Isso. Aí no judicial tem que ser feito o quê? Nomeação de curador. E aí esse curador vai se manifestar. E 10 pessoas com essa... Isso leva-se tempo. Tempo. Vocês que atuam no judicial... Só esse procedimento de citar toda essa galera aqui, nomear curador, porque nomeou o curador. Poxa, e agora? Quem que vai ser? Vai ser o defensor? Vai ser o advogado ativo? Não sei o que lá. O cara se manifestou. Foi manifestação genérica? Não foi. Na extrajudicial, não. Extrajudicial. Notificou a pessoa, ela não falou no prazo legal, presume-se que ela aceitou aquela notificação. Então, esse é um dos grandes benefícios da uso capião extrajudicial. Por isso que ela é muito mais rápida do que a uso capião judicial, né? E aí, então, uso capião é uma forma de você adquirir um imóvel, adquirir a propriedade de um imóvel pelo decurso do tempo. Isso. Então, você... exercendo a propriedade de um imóvel, como se você fosse um proprietário desse imóvel. Você fala, não, eu sou o proprietário desse imóvel, eu exerço todas as ações como sendo um proprietário desse imóvel durante um determinado tempo, e aí não dá para falar aqui se é 5 anos, se é 10 anos, se é 15 anos, mas assim, acima de 15 anos, você já diminui quase todos os requisitos. Então, se você exerceu essa posse durante 15... precisa construir uma casa, precisa fazer isso. Se for mais de 15 anos, os requisitos eles são mínimos. E esse é um grande problema dos advogados também. Os advogados, quando eles ingressam com a uso capião extrajudicial, eles esquecem que o que eles precisam demonstrar é a posse desse imóvel. Aí eu vejo muita gente junta contrato de compra e venda cara, o que você precisa demonstrar é o seguinte: eu moro nesse imóvel. Eu moro. Aí como é que você demonstra que mora no imóvel, Sandra? Com os documentos que eu tenho, né? Uma conta, as contas. Conta de água. Dando vida àquele imóvel. Né? Ele tá aqui vivo, a conta de energia, de água. E N PTU, N documentos que provam que eu tô ali manuseando aquele bem. Justamente. Né? Então, eu tenho como procedimento no cartório, né? Isso não é um procedimento que está na lei, mas é um procedimento que eu adoto, vários colegas adotam, que é o seguinte, que um dos requisitos não é só a posse durante 15 anos. Essa posse deve ser uma posse contínua. Isso. O que é uma posse contínua? Eu comecei e eu estou nesse imóvel durante 15 anos. Exatamente. Então, assim, eu não fiquei 3 anos, saí do imóvel, daqui 4 anos eu voltei, saí do imóvel. Não, você está na posse contínua desse imóvel. Então, eu exijo, por exemplo, no mínimo, um documento de comprovação de posse por ano. Aí, às vezes, o advogado fala assim, mas André, onde já se viu? Fala, gente, se você mora em um imóvel como proprietário e você não tem um documento de que você está nesse imóvel... Cara, eu comprei o negócio da Amazon ontem. Comprei, então, todo dia chega um negócio lá. Eu comprei, sei lá, uma caneta. Comprei um negócio de Natal. Minha esposa chegou lá em casa, tinha uma árvore de Natal lá em casa, assim, que veio da Amazon. Gente, como é que o cara muda da Amazon, o negócio da... Cara, será que esse documento da Amazon serve? Claro que serve. É um documento que demonstra. Então, assim, só que as pessoas esquecem daí que o requisito é a posse.
demonstrar que a pessoa realmente tem a posse, e aí, assim, são infinitos. Os advogados são os profissionais, e ainda bem que a lei trouxe os advogados para, que eu chamo de gestor dessa documentação. O advogado é o grande gestor, né, do processo extrajudicial. É ele que tem que saber, tá, qual que é o documento que vou levar. Ele vai conversar com a parte na casa dela. Dona Maria, quais os documentos que a senhora tem? Rapaz, eu comprei um saco de arroz. Em 1990, está aqui a nota fiscal do saco de arroz. Será que vale? Claro que vale. Poxa, no documento do saco de arroz que comprou. Rapaz, eu comprei um cavalo que ficou aqui, não sei o que, na zona rural, que veio para cá, entregaram, que tem uma foto aqui. Será que vale? Opa, traga essa documentação toda. Então, esse é o grande desafio do extrajudicial, é o advogado fazer a instrução, né? E o advogado, engraçado, que ele faz muito bem isso no judicial. Exatamente. Né? Traz toda a demonstração da posse e tal para o juiz, e para o extrajudicial, muitas vezes, ele traz só a ata notarial. Aí ele entrega a ata notarial e fala assim, André, tá aqui o título. Fala, não, o título não é a ata notarial. A ata notarial é um dos documentos, né? Dos elementos para uso capião. Perfeito, doutor. Perfeito. Doutor, a minha cabeça tá fervilhando aqui, né? Eu também, saindo fumaça aqui. Tá cada vez mais. O senhor falou a respeito da atuação do advogado, né? Que precisa realmente, para a questão da uso capião, precisa da representação do advogado, precisa que tenha esse intermediador, esse representante da justiça. Mas precisa... E o senhor já falou que trata o advogado que tem um conhecimento de imobiliário mais profundo, diferente daquele advogado que é generalista, né? Para as pessoas de casa, para os usuários, o que é que o senhor orientaria? O que é que o senhor diria para essas pessoas? Porque tem profissionais e profissionais em todo o ramo de qualquer coisa, né? O que é que o senhor orientaria essas pessoas para quando for procurar um advogado, para quando estiver assistindo o nosso podcast, assim, poxa, eu vi o podcast lá das meninas, o Podimob, e agora eu sei que eu posso regularizar o meu imóvel, que é um dos requisitos, né, uma das opções de regularização. O que é que o senhor orientaria essas pessoas? Olha, é difícil, né? É difícil falar, mas é difícil, mas não é tão difícil. Que eu digo o seguinte, que o advogado, ele é o médico dos negócios jurídicos. Essa é a minha definição do advogado. É o médico do negócio jurídico. Então, cara, eu vou comprar uma casa. Como é que eu faço? Rapaz, procura o advogado. Eu tive um problema aqui que bateram no meu carro e eu quero indenização, o meu voo atrasou, que não sei o quê. Como é que você vai resolver esse problema? Chama o médico dos negócios jurídicos, que é o seu advogado. E assim, na minha opinião, né? E aí assim, se você tá com um problema no seu, digamos aí, no seu joelho, né? Você quebrou a rótula do joelho aqui jogando bola, a Aramis foi jogar bola ontem ali e quebrou. Você vai procurar um médico geral, clínico geral, ele chega, olha assim, rapaz, qual que é? O direito é o esquerdo, não sei o que, não. Ou você vai procurar um médico que é especialista na rótula esquerda do joelho que ele machucou. Então, eu penso que é muito melhor você procurar aquele especialista, aquela pessoa que estuda aquilo, sabe daquele, né, que sabe a diferença do tabelião, do registrador, sabe quais são os requisitos da uso capião, já fez uma uso capião no cartório e já tem aquela experiência, então, do que você pegar uma pessoa que nunca fez nenhuma cirurgia. Então, assim, a pessoa que nunca fez uma cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia? Vai fazer 1, 2, 3. Agora, se você pega alguém que já fez, um médico que já fez várias cirurgias, com certeza ele tem muito mais experiência, né? Então, eu indicaria as pessoas a procurar um especialista. Exato. Né? E a gente tem muitos bons especialistas hoje, eu vejo aqui em Recife mesmo, diversas pessoas, diversos advogados se estudando essa área, tanto o pessoal tá assistindo, tá ouvindo esse podcast agora, uma maneira de se especializar em uma área super rentável, porque é uma área, assim, que eu imagino, assim, Sandra, Tinali, que nos próximos 20 anos, se todos os advogados que se formassem agora começassem a atuar no extrajudicial, a gente ainda vai ter muito serviço no extrajudicial.
da quantidade de imóveis irregulares que nós temos, né? Verdade, doutor. A gente não conseguiria ainda ter profissionais suficientes, advogados, o médico suficiente para curar todas essas doenças que nós temos das irregularidades fundiárias. É importante, doutor. O senhor é perfeito nas suas colocações. Eu tô aqui babando boba. Porque, assim, eu, como atuo, né, no cartório aqui de Recife também, o que é que eu vejo muito? Eu vejo o advogado, quando ele ingressa com o processo, às vezes eu olho a documentação, primeiro começa assim, liga, posso marcar reunião? Oi, doutor, pois não, posso lhe ajudar? Porque a demanda é altíssima no cartório. Aí o colega liga, posso conversar porque eu tô com um processo aqui, eu quero saber se eu consigo a modalidade do usucapião para regularizar esse imóvel. Aí a gente já fica assim, gente, assim, como assim? O que é que você tem? Ver a posse, qual a documentação que a parte vai lhe apresentar e estudar o caso. Então a gente já vai igual capoeirista, um pé atrás. Isso aí, pronto. Quando ingressa, já vem aquele bolo de documentos. Sem organização, já deixo aqui, né, para os colegas. Vem organizado, entendeu? Requerimento batendo com a ata notarial importante, para que a gente torne o processo mais célere ainda. Mais uma coisa que o senhor falou, assim, com relação à documentação, que é de extrema importância, né? A demonstração. Precisa que chegue contratos e mais contratos. Não, o que a gente quer é entender a posse. A posse. A posse é contínua. Isso. Consegue demonstrar, né? Justamente. Aí eu quero aproveitar para lhe perguntar, doutor. O que geralmente faz com que o senhor impede esse processo vá para frente? Sim, no olhar do registrador, quando chega essa demanda de pedido de usucapião. Então, o principal, antes do advogado ingressar com um processo extrajudicial, e eu acho que o advogado é o grande gestor, eu falo, esse grande médico dos negócios jurídicos, porque ele é a pessoa que vai, até isso, eu tenho colegas meus que são especialistas nisso, né? Colegas, eu falo assim, colegas sim. Que atuam no extrajudicial, e que ele é especialista em dizer o seguinte, olha, isso aqui vale a pena para o extrajudicial. Isso aqui vale a pena no judicial. Porque a parte não vai conseguir saber isso aí. A parte não vai conseguir. O médico, né, que olhou o joelho do Aramis vai falar assim, ó, isso aqui não é comigo. O meu dentista mesmo foi mexer no meu dente aqui, mandei meu filho para ele lá, né? Ele falou assim, André, isso aqui eu não consigo mexer. Porque o seu filho está em desenvolvimento, tem 12 anos, não sei o quê, tarará. Falei, mas doutor, mas não é dente normal, tu não consegue mexer. Não, falou, mas o seu filho é um outro caso, então eu vou te mandar para um outro especialista, que é um outro dentista, que é ortodontista de não sei o que lá, tarará. Falei, cara, que legal, que legal. E o advogado também, nesse sentido, às vezes ele se perde, né, nessa orientação. Mas o principal é o advogado saber, primeiro, é extra ou não é? Porque essa velocidade do extrajudicial, só que ela tem um custo, né? Então não tem a justiça gratuita no extrajudicial. Então o advogado ele vai ter que falar para o cliente dele, falar o seguinte, olha, os emolumentos aqui no cartório são tantos. Lá no judicial, talvez você consiga uma justiça gratuita. Porque às vezes o juiz vai deixar para o final, né? Porque falou, a gente tem que provar justificar o porquê da justiça gratuita. E muitas vezes o juiz fala, cara, você vai adquirir um imóvel, tá, de 1 milhão, aí você vai querer justiça gratuita. Tudo bem, eu defiro agora, mas você vai pagar depois. Exatamente. Né? Porque você está recebendo um imóvel, né, com um valor considerável, né? Então, mas é isso que o advogado vai fazer primeiro. Falar para a parte, né? E aí eu tranquilizo todos vocês, inclusive os advogados, né? Sobre o medo do extrajudicial, né? O medo, mas o extrajudicial, eu não conheço nenhum caso de anulação de usucapião extrajudicial. De todas as escrituras de compra e venda, todas as escrituras que são feitas no Brasil, que são milhares, se nós tivermos 0,0000001% de anulação, é muito. É totalmente seguro, né? Totalmente seguro, né? Vocês já ouviram falar de algum inventário extrajudicial que foi anulado? Não. Então, assim, não precisa ter medo, porque o grande profissional e quem mais estuda sobre o registro de imóveis e sobre o usucapião é o registrador. Isso. Né? Tem muitos mais casos
presta atenção, viu, gente? E aí os juízes, Marcão, tem muito mais casos de indeferimento, de nota devolutiva, de uso capião judicial do que extrajudicial. Verdade. O registrador, ele tem mais, não que o juiz não tenha, doutor, mas o registrador, ele tem muito mais cautela na análise, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você está dando a propriedade, você está tirando a posse para realmente dizer aquele morador, aquela pessoa que diz assim, não, agora a gente vai lhe dar a propriedade. Então, eu costumo dizer isso para alguns colegas, inclusive, é porque o registrador tal e não sei o quê. Não, gente, mas entenda o lado deles também, porque é uma responsabilidade muito grande. Você está dizendo ali que aquela pessoa realmente é dona daquilo ali, ou dono daquilo. Né? Então, é interessante o senhor ter falado isso, essa questão do judicial e extrajudicial. O extrajudicial torna-se, em comparação ao judicial, um pouco mais oneroso, né? Isso, porque tem sim. a questão dos emolumentos, da parte do cartório, que eu sempre digo, olha, isso aqui é do cartório, os honorários são outra finalidade. Vou deixar claro, né? Porque teve cliente que já chegou para mim e falou, doutora, junte tudo, e deu um desconto, eu fiz, mas não é assim não que dá, funciona, esse aqui não tem né? como, né? Eu preciso, né, me manter também. Mas é interessante essa questão da confiança e dizer que realmente o extrajudicial funciona, tem a mesma validade que o judiciário, né? Vocês, para nós do extrajudicial, são os nossos juízes. Sim. Né? E é muito interessante também para quebra da questão do preconceito. Justamente. O preconceito não só o extrajudicial, porque eu já vejo colegas, tem alguns grupos que eu participo, você faz o extrajudicial, não, mas vai no judicial que... O senhor falou de inventário, eu sei que não é o nosso tema, mas eu vou abrir esse viés aqui, peço até licença, doutora. Serão os próximos a respeito do inventário extrajudicial, que particularmente eu gosto muito do feito dele, do como é feito, mas infelizmente alguém tem que morrer, né? Alguém tem que vir esse que detalhe, não seja o registrador de imóveis. É só um detalhezinho que acontece, mas realmente o procedimento é muito dinâmico e eu gosto bastante. E alguns colegas, né, já querendo o extrajudicial, e alguns bancos aqui, eu tiro por Jaboatão especificamente, que a gente está em Jaboatão, em Recife, né, que a pessoa, o falecido, decujos, gente, para quem não sabe, é aquela pessoa que faleceu. No direito, o morto, né, o falecido. A gente chama de decujos. Então, o falecido, quando deixa conta, né, dinheiro no banco, preso, que fica preso, né, e a gente precisa levar o documento do inventário para ter a liberação desse valor. E o que estava acontecendo aqui é que alguns de muitos bancos, inclusive isso já aconteceu comigo, mas graças a Deus na hora a gente conseguiu reverter, e não estavam aceitando, porque era extrajudicial, porque não tinha, não era judicial, não tinha um juiz, né? E muitos estavam recorrendo para pedir alvará judicial, isso foi discussão na OAB, trouxe até na época para a doutora Ana Firmina, um grande abraço, uma querida, né, foi a ex-presidente da OAB Jaboatão e agora está atuando na CAP da estadual. Muito obrigada, Ana, por tudo. E a gente levou isso até ela, né, na época, e foi discutido a respeito, porque está fazendo a mesma coisa e descredibilizando ali a ordem, né, a fé pública do tabelião, né, que, para quem não sabe, inventário é cartório de notas. Tá, gente? Depois a gente vai registrar, mas isso é só uma sinopse aí de futuros temas que teremos. Então, o senhor trazer, né, essa fé pública e dizer que, não, eu como registrador estou dizendo que o imóvel é da senhora Maria que mora no imóvel. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais em relação ao uso capião para a gente desmistificar, porque muita gente, doutora Sandra, pensa que é invasão ao uso capião. Vai fazer uso capião porque invadiram minha terra. Não, vão pensar que eu invadi essa casa aqui, eu tô morando 30 anos. Ou também fala assim, bora invadir. Bora invadir que tem uso capião. Eu vi muito isso também. Vamos invadir, tem um terreno ali dando bandeira, não tá cercado. A gente bota... Vamos, doutora, queria ter coragem. Vamos botar ali. E, doutor, a uso capião, o senhor já falou,
da questão geral, a gente já conversou aqui a questão da extrajudicialidade, mas é necessariamente a invasão? Explica aí para o pessoal um pouco. Não tem nada relacionado com um tipo de invasão, né? E até eu não completei a resposta, uma falha minha, saber o que não é objeto de uso capião também. Que eu falei assim, o advogado ele vai dizer aquilo que, se é extrajudicial, porque eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, Dinali, sobre o judicial e o extrajudicial, que é o seguinte: às vezes, o judicial não é o barato que sai caro, é o gratuito que sai caro. Porque você ficar tocou no ponto. 10 anos esperando para você ter a propriedade de um imóvel, para você poder negociar, para você dar em garantia no banco, oneração fiduciária, pegar um empréstimo, comprar um carro, fazer isso aqui, você ficar esperando, ao invés de 6 meses, você ficar 9 anos e meio a mais, será que isso é viável para a parte? Economicamente isso é viável? É isso que o advogado vai falar. Fala, olha, no judicial você não consegue fazer com menos de 5 anos, não consegue. É impossível no Brasil um uso capião judicial com menos de 5 anos, né? No mínimo 5 anos, 5, 10, 15 anos. E no cartório é de 6 meses a 1 ano. Será que esse gratuito não fica caro? Vale a pena, né? Então eu sempre falo assim, que é o gratuito que sai caro. E o advogado é o primeiro a dizer o seguinte, fala, olha, esse caso aqui não é de uso capião. Perfeito, doutor. Aí transparência. Eu repito o que justamente. falou. Você tocou agora o advogado é o estudioso para isso. Ele falou, ó, esse caso não é uso capião nem judicial e nem extrajudicial. Isso aqui não é caso de uso capião. Ai, doutor André, como é que você vai explicar isso aqui? Lembra da operação do Aramis? É Aramis ou Aramis? Aramis. Viu? Agora eu já sei que é Aramis. Mas lembra da cirurgia? Não, ele falou que era Aramis. Aramis? Porque esse tempo todo eu falo da Aramis e ele me corrigindo dizendo que é porque ele deixa, que ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Eu vou chamar ele de D'Artagnan. Não, melhor. Porque... Mas lembra da cirurgia do Aramis? Sim. Do joelho. Quem que vai dizer se corta ou não corta? Se remédio que coloca? Exatamente. Faz a cirurgia ou não faz a cirurgia? Exatamente. Não. Faz com fisioterapia só que vai dar certo ou não faz, faça assim, lá. Quem vai dizer? É o advogado. E o advogado fala assim, olha, esse caso aqui, dona Maria, não é caso de uso capião. Porque esse imóvel aqui é um imóvel público. Exatamente. Esse caso aqui é um imóvel que tem isso, tem aquilo. É um imóvel que foi dado em financiamento pela Caixa Econômica Federal, não sei o que lá. E aí tem diversas hipóteses que não é possível. Ah, doutor André, mas se tiver uso capião judicial, é possível o extrajudicial? É possível. Ah, já está no judicial, meu processo está lá há 5 anos, tá, eu quero para o cartório agora. Tranquilo. Conversa com o especialista, com o médico dos negócios jurídicos, que ele vai dar orientação. Mas o principal é saber se é caso de uso capião ou se não é caso de uso capião, né? A transparência, né, doutor? Com certeza, sempre. Advogado sempre. Entender ali o caso, ser transparente, dizer, ó, esse caso aqui, realmente eu não dou conta, vou montar uma parceria com um colega que entende, né? Porque às vezes a gente recebe sentenças incumpríveis. Porque no eixo judicial, tanto a gente concede, né, deferindo aquele processo, a titularidade para aquela pessoa, como também o ajuste da situação física daquele imóvel. Sim. Que é de extrema importância. A gente entrega uma certidão de matrícula para o cliente com a situação física do imóvel em condições e também a sua titulação. Porque a gente recebe sentenças que às vezes eu faço, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Porque o imóvel está dentro não sei de onde, do terreno não sei de que não existe, não sei o que, é uma área... Então, assim, o eixo judicial tem esse plus, né? Esse gancho ali que eu tenho que enaltecer aqui o extra mesmo, meu eixo judicial. Um caso que eu já vi de uso capião judicial que não teve como registrar pela ausência de gel. Então, foi feito tudo com o acompanhamento do advogado, tal. O advogado não era o cirurgião do joelho do Aramis, né, era um generalista, fez o uso capião judicial. O juiz também não é um cirurgião que faz só do menisco direito e tal, ele é um generalista e todo o juiz geralmente é um generalista. E ele deferiu o uso capião, tá deferido o uso capião e o uso capião, não sei o que, tal, vai pro cartório. Aí o registrador falou assim, excelência, tem que fazer o georreferenciamento desse imóvel. Como assim o georreferenciamento? Tá faltando gel? Que gel? Como é que é isso aqui? Como é isso aí? E não conseguiu registrar.
Daí faltaram diversos requisitos dessa usucapião. Maratona, o juiz manda prender o registrador e eu falo, olha, não tem como registrar isso aqui, é um título judicial que não consegue ser registrado. E tem vários títulos, né? Agora, a usucapião extrajudicial, por isso que lógico, eu enalteço sempre o extra, né? E tem vários juízes que são muito cuidadosos. Sim. Muito cuidadosos, que sabem, que conhecem o direito notarial registral. Tem vários juízes aqui em Pernambuco mesmo, e eu enalteço aqui diversos dele. Dr. Sérgio Paulo, que deve estar ouvindo, porque ele sempre ouve, né? Foi juiz corregedor quando eu cheguei aqui, era o juiz auxiliar da corregedoria. É um estudioso do direito notarial. Eu sempre falo assim, Dr. Sérgio Paulo, ele gosta tanto do direito notarial registral que eu queria que o estabelecimente tivesse pelo menos 10% da paixão que ele tem, né? Os registradores. E assim, então, não é generalizando todos, mas assim, o registrador, ele estuda para isso. Então, se vai ter um usucapião extrajudicial e ela vai ser deferida, porque realmente tinha como ser deferido o usucapião naquele caso, tanto judicial como extrajudicial. E ele vai cuidar daquele processo, né? Porque não é a ata notarial que vai ser registrada, viu? O título ele é formado pelo registrador. Então, cada documento que ele pede, né? E eu chamo no cartório lá, Sandra, eu chamo de decisão registral. Isso mesmo. Então, cada decisão que eu faço, eu não faço nota devolutiva em usucapião. Porque como eu entendo que é um processo extrajudicial, né, não tem nota devolutiva, só no final. Então, no final, né, no indeferimento ou no indeferimento final, eu falo, ó, esse aqui não é caso de usucapião, por isso, aqui, não apresentou as provas, tarará. Mas, por exemplo, olha, doutora Sandra, tá faltando aqui uns documentos da posse, a senhora consegue juntar aqui mais uns documentos, que tem 1 ano aqui, 5 anos aqui que ficou, eu não sei quem que era o proprietário, não, mas é porque era uma coisa que é muito comum, né, a pessoa, ele era locador, mas só tem um contrato de locação que eu aluguei durante 5 anos, tudo bem, se você alugou, você está demonstrando que você agia como proprietário, sim. Claro. Ah, mas então pode também, se eu alugar o imóvel, eu posso fazer usucapião? Claro que pode, não tem problema nenhum, né? Mas você tem que trazer o contrato de usucapião e dizer o seguinte, fala, ó, durante esses 5 anos aqui, eu não estava, mas quem estava era o locatário, inclusive pagou aqui, tá aqui o recibo, ó, que eu recebi dele aqui, pagou todos os anos aqui, declarei imposto de renda, cara, que legal, maravilha. Então, cada item desse que eu vou pedindo, eu chamo de decisão registral, né? Decisão registral interlocutória, não sei o quê, decisão interlocutória, aí no final eu falo, olha, deu certo. Agravo, doutor? Cabe, né? Agrava até verbal. Do oficial, né? Agrava até verbal lá no cartório, né? Esse é um outro item que é muito legal, né? Como eu comecei muito tarde, Sandra, né? Depois dos 30 anos, eu nunca advoguei. Então, assim, uma das minhas grandes frustrações é nunca ter advogado. E eu falei isso com o meu coração mesmo. Eu queria ter advogado, mas pelo tempo, né? Que eu já me formei muito experiente, né? Hoje eu tenho 51 anos, viu, gente? Eu tô passada com a idade também. No final, de bastidores a gente então, conversa. Então, eu tenho 50, eu falo, rapaz, esse cara começou há alguns anos. Falou por livre, espontânea vontade, viu? Mas é que homem fala, né? Homem ele fala. Mulher, você aperta... Semana que... Quinta-feira. Quinta-feira, 13. Olha aí. Quem tem amiga tem tudo, né? Olha aí. Eu faço meus... Faz 10 anos que eu fiz 25. Vai fazer 10 anos que eu fiz 25. Mas ele vai passar o segredo pra gente. Ela vai passar. Mas assim, eu não advoguei, né? Nunca advoguei. Então foi uma grande frustração minha de não ter esse contato da advocacia, de saber como é que... Da prática da advocacia, né? Ô, doutor, mas querendo ou não, né? Nessa questão que o senhor falou, até deixou claro aqui, o processamento do usucapião. Ali o senhor está advogando, de certa forma, digamos assim, porque está em defesa e dizendo assim, ó, cadê a documentação? Tá com cuidado. Porque sim. A gente vê, tem cartórios aí que os registradores, alguns não têm essa cautela. Nota devolutiva, até dizer basta. Sem essa cautela, não que não seja válido, mas assim, eu converso muito com meus amigos, assim, porque a gente está regularizando imóveis, mas assim, por trás está o sonho. Justamente. Daquela senhorinha que está aguardando há muito tempo. Minha filha, como é que me ajude? Que eu estou tentando, ela tem a documentação de posse, consegue comprovar, e às vezes não tem. Não tem um advogado ali que consegue instruir aquela cliente. E quando chega no cartório, se depara com o registrador, que ele está ali, ó, chamando,
falta aqui, como é? Então faz um diferencial. Sim. Entendeu? Então o senhor cura, aí como o médico é advogado, o senhor cura, ali aquelas pessoas que estão ali à procura de realizar o sonho. Cor, coloca ali e tal, né? Vai ajustando aqui. Mas a diferença entre o judicial e o extrajudicial nesse sentido também, que por isso eu não advoguei, eu não sei como que é, mas eu vejo muitas vezes, ouço, né, os advogados falando, é que pela quantidade da demanda judicial, o juiz ele não consegue atender todas as pessoas com uma rapidez que o extrajudicial consegue, né? Não consegue, eu preciso falar com o juiz agora, amanhã, porque eu quero... Dificilmente você vai conseguir, você vai agendar e tal. E faz todo sentido, porque senão o juiz não conseguiria trabalhar. Ele não conseguiria, né, terminar os processos dele. A demanda, né? E o extrajudicial tem essa vantagem também, né? Eu sei que tem casos que são extremos, né, do registrador às vezes não querer receber, mas a grande maioria, 99,99% dos casos, o registrador, ele tá lá no cartório todo dia, tá lá falando com fulano, chega lá, Sandra, não sei o quê, quero falar com o doutor Ruri, quero falar com o doutor Valdeci tá aqui, manda o WhatsApp pra mim aqui, como é que é, não sei o quê. É muito mais fácil o acesso do advogado com o extrajudicial, seja pelo tabelião, seja pelo registrador, ou mesmo pelos escreventes, né? De receber a pessoa e falar, não, isso aqui dá para resolver, isso aqui é assim, junta essa prova aqui e tal, que você... Então, esse acesso, me parece, em relação ao processo judicial e o extra, é muito mais fácil no extrajudicial. Graças a Deus. Que bom. Que nos ajuda. Viva o extra. Porque é que eu tô em minoria, né? Aqui tem um gigante aqui do extrajudicial, outro aqui do meu lado esquerdo e eu aqui. E você tá? Eu tô advogada e eu gosto do extrajudicial, é a minha especialização extrajudicial. Eu já me formei pensando no extrajudicial. Então, extrajudicial é vida. Você não, como Sandra fala também, não tem nada recompensador do que você pegar o sonho daquela pessoa e você concretizar aquele sonho ali. Porque a Constituição, é constitucional, né? A moradia ali, a pessoa ter o seu lar, uma garantia, né? Uma garantia. E assim, é o que eu digo aos meus clientes. Tem cliente que chega, doutora, eu preciso de uma hora com a senhora, porque eu quero fazer uso capião. Eu, uso capião? Mas quem disse ao senhor que eu uso capião? Não, porque eu sei que eu uso capião. Então vem cá que a gente vai conversar. Senta aqui, vamos tomar um café? Eu levo o quê? Tudo. Tudo que o senhor tiver no seu nome, tudo. Tudo eu mesmo. só falo assim, tudo. Sandra sabe, é tudo. Que quem vai fazer a triagem sou eu. Claro. E quando chega assim, uso capião. E quando eu chego, olha, isso aqui não é objeto de uso capião. Infelizmente, já teve caso de cliente chegar louco e querer e eu dizer não. Né? Talvez ali não caberia um uso capião, mas uma adjudicação, que é muito mais rápido, inclusive, né? Não caberia um uso capião, mas caberia outro meio de regularização e a pessoa não aceitar. E também, doutor, me surgiu aqui mais uma pergunta. Por favor. Tem advogados, eu estou trazendo para essa área, porque realmente é o que acontece, que muitas vezes o usuário, eu estou chamando de usuário, gente, porque o usuário é a pessoa, o cidadão que chega no cartório, né, doutor, e é chamado de usuário. Mas o cidadão, o cliente, a pessoa que procura o profissional e quer regularizar aquele imóvel e o advogado não analisa e vai direto pedindo a uso capião. A uso capião é a última ratio, né, o último requisito ali. Então, o que é que acontece ali no cartório? Eu sei que o senhor já falou da atuação do advogado, mas como é que o senhor chega para falar? Como é que acontece a devolutiva, se não tem a devolutiva? Conhecer um pouquinho como é o segundo RGI do Recife. Olha, fantástico, viu? É que, por sinal novo, visitamos o segundo, está sensacional. Eu entrei por uma porta, saí por outra. O IA tá lá. Tecnologia 100%. Sim, pessoal parabéns, lá, obrigado. Concentrado. Tem tudo pra pessoa trabalhar tudo pra ali. Fomos na sala do juiz. Já tava lá decidindo ali. Ó. Eu vou comprar uma toga agora. Um martelinho aqui também. Tá deferido. Deferido, indeferido. Só sai pulando, né? Advogado sai pulando no cartório. Mas é muito, muito legal mesmo, assim. Eu acho que todos os cartórios, eu fiz a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado foi no extrajudicial.
Até eu acho que eu fui um dos primeiros a falar sobre a extrajudicialização. Todo mundo sempre falou de desjudicialização, né? Eu fui um dos primeiros, não sei se fui o primeiro, mas um dos primeiros a escrever lá em 2000 e alguma coisa, ainda quando eu fiz o meu mestrado, que o correto seria extrajudicialização. Por quê? É uma opção da parte em se utilizar do extrajudicial. Poderia ser um outro ente, né, um outro órgão, mas o legislador entendeu, falou, caramba, como deu certo a retificação diária. Eu já como eu sou mais experiente, né, não peguei a época ainda de uma retificação judicial, mas eu fico imaginando o quanto deveria ser sofrido para uma pessoa fazer uma retificação diária judicial. Olha, foi medido aqui, mas estava errado, aí tem que fazer judicial. Citação por edital, nomeação de curador, não sei o que, parará, o curador se manifesta, o Ministério Público se manifesta, fala, caramba, eu já peguei já, e como deu certo? É como deu certo o inventário, como deu certo o divórcio. Hoje eu não sei, né, porque eu não advoguei, mas assim, eu não imagino um divórcio consensual mais judicial. Não imagino, né? Não faz sentido para mim, né, um divórcio judicial se as partes têm um consenso sobre aquilo. Não, eu vou porque eu gosto do judicial e eu quero ficar 5 anos esperando. Né? Não, você já vai ali, tabelião lavrou, escritura tal. Hoje manda eletronicamente para o registro de imóveis. O tabelião já manda eletronicamente no registro de imóveis. O registro de imóveis recebe eletronicamente, já vai para a parte, já vai para o advogado, tudo eletronicamente, sem precisar nem pisar no cartório. Não, se quiser, todo mundo convidado para ir lá no segundo. Mas se não quiser, você faz tudo hoje de forma eletrônica. Então, assim, maravilhoso, né? E não só o segundo registro de imóveis, mas a maioria dos cartórios do Brasil, eles estão preparados para receber os advogados, para receber as demandas, né, do extrajudicial, e eu tenho certeza que vai aumentar muito ainda, viu, Dinah? Tenho certeza que tem muitos outros serviços, e isso não é uma retirada de atribuição. Não, pelo contrário. O judiciário, ele precisa... Gente, para que eu lembro sempre assim, que eu não entendia, né? Tem um colega meu que é promotor, que eu estudava junto com ele. Eu estudava quem é mais antigo vai lembrar do IELF. IELF era Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes, né? Era LFG. Antes do LFG era o IELF, né? E eu assisti a primeira aula do professor Luiz Flávio Gomes, online, né? Eu comecei a vi, né? Naquela história que eu queria estudar, não sei o que, não tinha dinheiro. Aí eu vi assim, ó, curso preparatório para concurso público. Eu indo para a faculdade. Falei, rapaz, cheguei e perguntei, cara, como é que faz para... cara, olha, tantos reais. Falei, pô, não dá pra mim, né? Muito caro. Mas não tem alguma coisa pra fazer aí? Eu falei, ó, já fui faxineiro, então se tiver que limpar banheiro, se tiver que fazer alguma coisa aqui... Né? Aí ele falou assim, André, tem um negócio aqui que a gente precisa de um monitor. O monitor, pensei que era acostumado com música, né? Pensei que era um retorno, um monitor. Sim. Não, o monitor. Eu falei, o que faz o monitor? O cara falou, André, o monitor, ele fica ali na sala... Entendeu? O aluno precisa de uma coisa, precisa de uma água, Sandra, pega uma água para Sandra, deu problema aqui, o professor precisa não sei o quê. Aí eu fiquei durante 3 anos, do segundo semestre da faculdade, aí segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 7º semestre eu era monitor do Luiz Flávio Gomes, que era online, eu não conheci ele depois, né, o professor Luiz Flávio Gomes, e tanto que quando ele me perguntou assim, o que você quer ser, André? Aí todo mundo ia falar, vai ser juiz, né, eu quero ser professor. Cara, né, da mesma forma, e aí ele já faleceu, né, o senhor Luiz Flávio é um cara espetacular, maravilhoso, um cara assim que eu admiro muito, muito mesmo, assim, tenho saudade dele. É um ato de coragem, viu, ser professor, realmente é uma profissão que eu honro muito, né, inclusive um abraço a todos os meus professores, né, e hoje posso exercer também, né, eu e doutora Sandra aí no Sindimóveis Pernambuco. Olha que legal! Somos aí do Sindicato de Corretores de Imóveis Pernambuco, somos professoras de lá, participamos da docência e não é fácil, não é fácil. Eu não queria ser, muito pelo contrário, não porque eu não gosto, eu acho, é uma responsabilidade muito grande, né, você participar da formação, você
aquela pessoa olhar para você e dizer assim, poxa, pergunta ao professor André, que ele sabe de tudo, né? Aquela pessoa que sabe de tudo. Mas é lindo. É uma profissão que realmente hoje é linda. É verdade. Lindo. Eu tô aqui cheia de perguntas pra fazer. Opa! Eu vou mentir, entendeu? Eu já fico aqui, ó. Ô, doutor, mas a gente já falou aqui, né, do conceito do usucapião, já falou do tempo. Eu queria, assim, que eu sei que meus colegas que estão em casa estão querendo que eu pergunte isso. Eu queria que o senhor tratasse aqui pra gente um ponto sobre a soma de posse. A soma de posse dos antecessores, isso é válida? Se ela preencher os requisitos do usucapião? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco. Como o senhor valida... Posso? Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bom. Até o próximo podcast e tal. Esse e vários outros temas, né? A gente tem temas assim, o mais, assim, mais do que esse da soma de posse ainda, é a questão tributária, né? Que eu vejo muitos advogados e muitas pessoas às vezes falam assim, não, mas quanto que vai dar o ITCMD disso aí? Eita, não, papai morreu, o quê? Não, vamos fazer usucapião então, porque daí não precisa recolher, não vai dar certo. Exato. Não vai dar certo. Esse é um dos requisitos e o advogado, eu acho que ele tem que ser, o profissional que vai fazer a cirurgia do menisco, ele tem que falar o seguinte, olha, esse caso aqui, papai faleceu, tá todo mundo vivo, de acordo, a gente vai fazer o quê? Recolher o ITCMD. Ah, mas não tem dinheiro. Tem inclusive hoje uma escritura pública para você retirar esse dinheiro e você conseguir resolver a parte para você pagar o ITCMD. Então, tem solução para isso, que não é a usucapião, nesse caso. Então, e a soma de posse também é um outro grande problema. Agora, preenchendo os requisitos, eu já tive casos no cartório, tanto de indeferimento da soma de posse, quanto de deferimento da soma de posse. Tem um caso que foi de indeferimento da soma de posse, a pessoa estava 6 meses só na posse do imóvel. Aí eu comprei a posse de fulano de tal, que já estava há 20 anos. Rapaz, isso aqui... Então a gente faz primeiro a usucapião do fulano de tal, né? E depois você faz uma compra e venda. Né? Então não é o caso de você pular e burlar o ITBI, né, do município, porque não, eu vou somar a posse dele aqui agora, mas você somou a posse, já tem 15 anos, 17 anos mais um ano, então a gente faz aqui de 15 anos, porque ele é declaratório, então declaratório, e aí Aramis, ele fez a usucapião, beleza, agora é o proprietário Aramis, e agora? Não, e agora você faz a compra e venda, porque agora você recolhe o TBI certinho, escritura pública, procura um tabelionário de notas e faz a compra e venda. E já teve casos de deferimento de soma de posse, que realmente era a soma de posse. Teve um caso lá assim que era muito complexo mesmo, que vários herdeiros, um faleceu, outro faleceu também, que não sei o quê, mas a posse foi somada. Aquele herdeiro continuou ali naquela posse, continuou certinho e tal, não sei o quê. E no final, eu falei, realmente, 40 anos somando a posse de um que o outro que faleceu, que ficou, e ele ficou na posse desse imóvel, tranquilo. Mas o advogado é que vai conseguir, e principalmente, que eu vejo, é o advogado ter a coragem de fazer o que você fez, de falar que não é o caso. Né? Fala, olha, o jeitinho não vai dar. O arrumadinho não dá certo. Não tem o arrumadinho. Mas e dá para não recolher o imposto, doutora? Não dá. E principalmente, pessoal, porque o registrador, ele é responsável tributário. Então, uma das grandes preocupações que o juiz não tem, né, às vezes, o juiz deferiu lá, não sei o quê. Muitas vezes tem casos de usucapião, de processos que chegam no cartório, que fala assim, mas não recolheu, excelência. E tem que recolher o tributo. Mas o juiz na época não falou. Falei, não falou porque ele não paga do bolso dele. Exato. Mas o registrador, ele tem essa preocupação. Tem então, que fiscalizar. O registrador, ele é o grande fiscal, ele fala, olha, nesse caso aqui, então, tem que recolher o tributo, tem que recolher, faltou o tributo, foi recolhido e tal, né? Então, essa mas dá para fazer a soma de posse, sim. Tem essa possibilidade, às vezes, né? Quando dá. Quando dá. Doutor, mais uma perguntinha. Recentemente teve um entendimento do STJ a respeito da usucapião do único herdeiro, não, do herdeiro que está naquele imóvel ali, né? Sim. Às vezes acontece do herdeiro cuidar dos pais, e tem 20 irmãos, mas só um que cuida, só um que mora. Aqui já chegou algum caso desse? Então, no cartório não chegou ainda. Não chegou ainda nenhum caso nesse mesmo modelo com essa decisão do STJ agora, né?
Mas eu fico torcendo para chegar pra gente estudar. É tão bom, né, doutor? Quando né? chega um caso assim diferente. Novo, né? Dá uma up. Ô, doutor, tem algum mito, assim? Um mito que o senhor quer agora dizer assim, ó, isso aqui é mito, tá? Não uso campeão. Olha, o mito do extrajudicial, eu tenho uma aula que eu ministrava quando eu dava aula no Damásio, né? O professor Damásio, final, eu falava, cara, esse cara é muito velho, né? Não, mas eu conheço o Damásio, também, doutor, não se preocupe. O Damásio, contar uma história pra vocês, foi a primeira palestra que eu não assisti, foi do Damásio, né? Eu tava no primeiro semestre da faculdade, aí teve um grande simpósio lá em Cuiabá, né? Eu morava no Mato Grosso, e aí eu fui numa palestra lá, e nessa palestra tinha duas pessoas, assim, que eu queria muito assistir. Muito, muito, que era o William Douglas, ele fez a abertura da palestra e o fechamento era o professor Damásio. Aí o William Douglas chegou e ele fala muito bem, né, e tal, né, e aí o William Douglas falou uma das coisas que até hoje naquele momento ali, o William Douglas, eu fiquei assim, ó, que o William Douglas falou assim, ó, você nasceu pobre? Isso não é problema meu. Bem humilde, né? Eu falei, caramba, foi porque eu também nasci pobre, e eu estudei, e eu consegui, e eu venci, e por que você não vai vencer? E eu fiquei lá, cara, isso é pra mim, ele tá olhando pra mim, né? Tá falando comigo, né? E realmente, ele falou, né, cara, você nasceu pobre, nasceu sem as possibilidades, agora, a gente nasce assim mesmo, acontece na vida e tal, né? Tem várias pessoas, tem o Janguier Diniz também nasceu pobre, foi engraxate e tal, e hoje é bilionário, não ficou chorando porque é isso aqui. E o William Douglas, né, deu essa palestra, eu fiquei todo empolgado e falei, agora o final vai ser o professor Damásio, né? O professor Damásio chegou e falou, ele já era um senhor já, né? Boa noite. E aquela confusão, aluno de direito, né, tal. Professor Damásio, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Adeus. E ele foi embora. Meu Deus do céu, assim. E aí foram atrás do senhor Damásio. Ele falou, não, gente, ele é muito educado. Depois, quando eu conheci, que eu fui professor dele, né, era um senhor, assim, super elegante, gentil, né. Ele falou, olha, eles não querem me ouvir. Então, eu vou para casa, né, vou descansar, tal, meus filhos estão me esperando, minha esposa, então, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e foi embora, né, então, e com o professor Damásio, lá nas aulas já tinha vários mitos, né, mas assim, da uso campeão eu não cheguei a falar não, mas tem um mito, por exemplo, que eu acho muito importante do notarial, é que a pessoa perde a certidão de nascimento quando casa, né. Esse é um mito, né? Todo mundo fala, não, mas agora eu casei, eu perdi. Não, gente, você não perde a certidão de nascimento, viu? Você não perde. A sua certidão de nascimento tá válida ainda. Se você, lá onde você nasceu, você vai pedir essa certidão de nascimento, vai estar lá assim, olha, André Vilaverde nasceu em Palotina, no Paraná, e ele se casou com Joira Vilaverde. Tá lá no de nascimento. Ah, que legal. Então não perde. Então, esse é um dos mitos, né, que a gente tem do extrajudicial. Mas da uso campeão eu não pensei ainda não. Eu vou pensar. Vou fazer os mitos, os monstros. Um livro. Quem sabe, né? Doutor, uma palavra para definir tudo isso. Olha, uma palavra para definir assim o podcast de vocês é gratidão. Eu fico muito feliz, eu imagino o trabalho que vocês têm aí para montar esse primeiro podcast, eu fico torcendo muito, né, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque eu não vi nada ainda parecido, né, não tem, né, falando com essa temática que vocês querem abordar, para falar de forma simples, de forma natural, para que as pessoas entendam o que é o uso campeão, né, então assim... Que não é invasão. Não é invasão, que tem que ter o médico, que é o advogado, ele tem que estar lá, ele que vai dizer se opera o menisco da Aramisa ou não, se tira, né, se vai com fisioterapia ou não, né? Se diz que é para fazer ou não. Eles dizem, esse caso tá, aqui não tem jeitinho, não dá para fazer um arrumadinho, mas assim, parabéns, viu? Parabéns a vocês, e eu sou um grande incentivador de todas as pessoas que ensinam, que falam sobre o direito notarial registral, né? O pessoal aí dos Escreventes Nordeste, né? Então, um grande abraço aí ao grupo. Obrigada. Famosíssimo aí, entre os registradores também, viu? Olha aí. Super famoso, um grande abraço para vocês, sucesso, que continuem, né, com esse grupo, eu sei que é um grupo muito, muito sério, né, que sempre
sempre quando surge algum assunto que não está relacionado com a área, né? O administrador já falou, isso aqui não tem a ver com o direito notarial registral, aqui é um grupo de debate, de evolução, de crescimento, né? Então, qualquer iniciativa que tenha por esse propósito, evoluir, crescer, divulgar a atividade notarial registral, tá de parabéns e vocês estão de parabéns. Ô, doutor, tô sem palavras aqui, sem palavras, porque a gente tava muito ansiosa por esse momento e aconteceu da melhor forma, sabe? O senhor é ímpar, assim, a gente tá eu tô muito feliz, muito feliz. Eu sei que minha amiga também tá muito feliz. Eu tô, bastante, inclusive, bastante, muito, muito, muito. Mas eu queria, o senhor resumir uma palavra, eu queria que o senhor resumisse aquele podcast bem dinâmico, bem tranquilo. André Vilaverde em uma palavra. Eita, André Vilaverde em uma palavra. Meus filhos me fazem essa pergunta de vez em quando, sabia? Olha aí, tá vendo? Mas eu sempre me defino assim, que a minha grande característica é de determinação. Determinação. Toda vez que me perguntam alguma coisa, eu falo, olha, eu me defino como uma pessoa determinada, né? Determinada em vários aspectos da vida, né? Em vários aspectos, não apenas no aspecto profissional, que é um elemento só da nossa vida, né? Tá aí, André, tal, você conseguiu ser registrador de imóveis, tal, saiu de Boia Fria, ia ser registrador de imóveis na capital. Mas esse aí é só um dos elementos. E muitas vezes a pessoa foca só nisso e esquece os outros 9 pilares da vida, né? Então, assim, manter a sua saúde física. Então, o pessoal que está estudando aí, ó, tem que ir para academia, correr, né? Vejo no seu Instagram, seus stories, bem cedo, inclusive, correndo, malhando. E porque a vida é esse grande conjunto, né? Cuidar da sua saúde mental. Então, todos os dias, por exemplo, eu faço uma meditação. Eu fiquei muito feliz diante, né? Acho que João vai colocar ali nos bastidores da oração, né? Como isso é importante, né? A oração é uma grande meditação. É um momento em que você deixa de pensar em você mesmo e você começa a pensar no outro, que você começa a agradecer pelas bênçãos que você tem. Então, todo mundo, mas às vezes eu sempre converso nas minhas aulas, minhas palestras também, a pessoa fala assim, né? Qual que é a coisa mais importante da sua vida? A pessoa fala assim, a mais importante, só muda a sequência, mas todo mundo fala isso, é Deus e a família. Eu falo, que legal, tal. E quanto tempo você dedica a Deus? E quanto tempo você dedica hoje para sua família? Ah, não, doutor, mas é porque é muita correria no dia a dia. Fala, então não é a coisa mais importante, né? Então, assim, eu vejo que a determinação precisa ser para todos esses pilares da vida. Para o pilar profissional, para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde espiritual, né? A pessoa acreditando ou não em Deus, acreditando em outras religiões, independente disso. A saúde do relacionamento, né? O quanto é difícil você cuidar de um relacionamento. Quero até mandar um abraço aqui agora. Daqui 3 dias eu faço 26 anos de casado. Né? Então, minha esposa tá aí me assistindo. André, é maravilhoso, mas dá trabalho, né? Dá trabalho fazer uso capião, mas dá trabalho cuidar do relacionamento também. Mas assim, e principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo tão descartável, né? Em que as pessoas acham mais fácil. Não deu certo, então troca o celular, troca a esposa, troca o marido e tal. Quanto é importante cuidar de tudo isso, né? Então, eu me definiria como uma pessoa determinada a cuidar de todos esses pilares. Cuidar dos alunos, cuidar agora do Podmove, divulgar também o Podmove para todo mundo. Muito obrigada, doutor. Sem palavras. Sandra hoje tá emocionadíssima. Tô muito feliz, muito feliz. Eu aqui quase choro, né? Enfim, quase choro aqui. Doutor, muito obrigada por suas palavras. Agradeço demais. Mas antes da gente, infelizmente, finalizar esse bate-papo... tudo que é bom, né? Dura pouco. Nos dê uma palhinha do seu talento musical. Olha aí. Não ia escapar. Tenha trazido um instrumento. Cadê o violão? E João? Meu Deus. Eu não acredito nisso. Mas eu já estendo aqui o convite para uma próxima oportunidade. O senhor já traz seu violão. Tá aí, Teremos aí quadros aqui no nosso podcast, que com certeza o senhor e o pessoal do seu cartório, os escreventes, participarão, não é não, doutora? Sim. E a gente quer falar pro pessoal de casa também, né? Que vocês estão gostando, né? Que meu celular aqui não para de chegar mensagem. Muito bom, tá muito bom. No ponto, quero mais. No ponto. Eu quero mais. E é isso aí, minha gente. Eu quero... Doutor André, né? A sua rede social tá como? André Vilaverde, né? André Vilaverde. André Vilaverde. 2 L's.
Sigam muito, minha gente. Sigam muito, que eu tô aqui. Eu já quero de manhã já, olha, que eu vou me inspirar. Tô falando sério, de coração inspirador, assim, sabe? E, assim, eu fiquei emocionada porque bate muito com minha história, que um dia eu conto, que foi árdua, assim, mas determinação foi o segundo nome. Exato. E a gente quer agradecer, né, amiga? Agradecer aos patrocinadores, né? Tá aqui passando a nossa telinha, né? Que foram poucos até o momento, mas estiveram ali firmes. Estou aqui com a filhinha, a filhinha aqui. E confiante. Falei, amiga, falei os nomes. Os nossos patrocinadores, a Lidere, temos a Easy Imobiliária, Processos e Soluções Imobiliária, temos MIC Tecnologia e os nossos parceiros, a Play Hits TV e a Rádio Hits, que nos forneceu aqui esse espaço com muita dedicação. Ao pessoal, agradeço aí a Paulinho da edição, a Miguel, que não está aqui presente, mas nos ajudou muito, ao nosso amigo André Velker, que foi um grande parceiro, né? A gente, final de semana, feriado, dia santo. André, pelo amor de Deus, está chegando o dia. Mas nos nossos bastidores também temos Aramis Júnior, Marcos Sotero, aí que compõe a nossa equipe aqui junto comigo, e doutora Sandra Rocha. Doutor, é um prazer imenso, agradeço. Ai, meu Deus do céu, a gente vai agradecer. Muita gente, a família, né, os amigos, a João, né, nosso parceiro aqui. Nosso videomaker, nosso das minhas fotos, psicólogo. Que toda vez que ele tá tirando foto minha, eu fico naquela música, eu quero ser muito famosa. Mas é isso, doutor. E é isso, amigos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? O Podmob, tá? Em todas as plataformas. E isso é só o começo, tá? Vocês viram que o assunto aqui não é brincadeira, né? Então, a gente não acaba por aqui. Então, fica conosco que esse assunto continua, né, amiga? Com certeza. Vamos continuar, não só com esse, como diversos outros que vão vir aí pela frente. Fica ligadinho aí na Play Hits TV, que estamos aí. Vamos falar a nossa frase, né? Temos uma frase. Temos uma frase. A autora da frase foi... Tudo que vem essa criatividade é santo. Aqui, ó, o castelinho, tudo. Mas você não, você tem o ponto ali. Eu tenho. No I. Só no I mesmo, porque... Vamos lá, a frase é feita. Nossa frase, pare de falar com posse e fale com propriedade. Isso aí.